Durante a reunião da cúpula, entre outros assuntos, outros pontos, o presidente Lula foi cobrado sobre a postura do Brasil em relação à guerra na Ucrânia. E sobre a participação do brasileiro num encontro de líderes, a gente conversa agora com o Paulo Velasco, que é professor de Relações Internacionais, mais uma vez nos ajudando a entender esses assuntos para além das fronteiras aqui do país, né, professor? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lívia. É um prazer sempre conversar com vocês. Só para a gente começar, antes de falar efetivamente, né, de quais são suas expectativas, professor, em relação à participação brasileira nesses encontros, nessa cúpula do G7, para quem está nos acompanhando, os principais pontos tratados nessa reunião da cúpula, primeiramente são guerra na Ucrânia e inflação. Depois a gente vai para o combate à pobreza, à fome, que é o combate às vulnerabilidades sociais, mudanças climáticas e transição energética, que são, né, professor, pontos também muito sensíveis aqui para o Brasil. Levando-se em consideração, professor, a participação até agora do presidente Lula, do governo brasileiro, nesses painéis, nesses debates, em algumas reuniões bilaterais que já aconteceram, qual saldo o senhor tem para a gente, para nos informar por enquanto dessa participação? Bom, na verdade, o saldo ainda não dá para ter uma noção muito exata, Lívia. O Brasil está tentando colher alguns dividendos, né? Por exemplo, ao retomar, digamos assim, né, um diálogo com lideranças internacionais de grande envergadura, né? A expectativa brasileira é reforçar a sua projeção internacional, né, a sua credibilidade internacional, e a partir daí poder colher algo de mais concreto, né? Por exemplo, apoio, cooperação técnica, né, ou até mesmo financiamento em algumas agendas que muito nos interessam, né, como, por exemplo, a agenda ambiental, né, a questão energética, é um tema muito sensível também, mas que depende também, né, de uma cooperação com atores internacionais de maior peso e envergadura. Então é muito cedo ainda, enfim, para podermos definir, né, o que vamos ganhar de maneira concreta, né? Temos visto uma retórica interessante, né, que está sendo bem recebida, né, por atores internacionais, né, nos encontros, né, que o presidente Lula teve, por exemplo, com o Macron, né, hoje cedo, né, ontem, né, com o primeiro-ministro japonês, o primeiro-ministro australiano. Ele tem mantido alguns encontros, né, em paralelo, né, à reunião do G7, né, onde ele, claro, assume aí, né, uma postura mais responsável, né, ele diz que o Brasil, né, vai buscar claramente uma atuação, né, cooperativa na agenda ambiental, né, tentará cumprir, né, as metas assumidas no Acordo de Paris, por exemplo, o desmatamento ilegal zero até 2030, mas não basta a retórica, evidentemente, né, é preciso demonstrar também ações concretas, práticas, né, para que a credibilidade, de fato, ela se veja reforçada, né? E um tema muito sensível para nós, né, como foi muito bem colocado, é a questão da guerra na Ucrânia, né, porque já vimos o presidente, né, em viagens recentes, né, protagonizar, né, justamente alguns momentos de grande constrangimento, né, declarando, por exemplo, que, né, a Ucrânia e a Rússia têm culpa equivalente, né, pelo conflito. Então, é bom, né, justamente que ele aproveite essa grande vitrine que é a reunião de cúpula do G7, né, para mostrar, né, que não é bem assim, que o Brasil condena, né, de maneira enfática a invasão da Ucrânia, como aliás, né, já o fizemos, né, no ano passado, durante o governo Bolsonaro, em votações na ONU, né, a condenação da invasão da Ucrânia pela Rússia, né, mas o Brasil, enfim, decide não apoiar sanções contra a Rússia ou não enviar armamentos à Ucrânia, né, isso é até defensável, né, mas temos um caminho longo aí, eu diria, Lívia, né, para conseguirmos consolidar uma imagem internacional com maior credibilidade e legitimidade.